Olá meninas, tudo bom? Hoje é 27 de outubro de 2019, hoje é domingo. Hoje nós estamos no nosso 35º dia do propósito Caminhada de Oração 5. E o tema de hoje é os celeiros de Deus. O texto-chave está em Gênesis capítulo 1, versículo 25 ao 57. E nós vamos estar resumindo e falando as partes importantes desse texto. Em primeiro lugar, irmãs, eu estou muito feliz. Ontem o nosso congresso foi maravilhoso. Foi um derramado, Senhor, um renovo. Então, quando acontece isso, não sei vocês, mas eu me sinto como se estivesse nas nuvens. Fico bem leve no dia seguinte, né? Aqui está uma chuvinha bem gostosa. E mais para o finalzinho do devocional nós vamos falar de chuva. Então, quem sabe essa chuva é um sinal do derramado Senhor sobre nós. Amém? Então, vamos lá, irmãs. Nós falamos de José, né, já, e vamos falar sobre o cume da vida de José, né, a parte que todo mundo gosta de contar, quando ele virou governador do Egito, quando ele começou a mandar em tudo, né, mas a gente tem que voltar lá atrás, não tem como a gente olhar a vida de um homem de Deus, olhar somente o cume e não olhar o que ele passou. Bom, irmãs, José, filho de Raquel, com Jacó, né? Raquel não podia ter filhos, Jacó já tinha os seus mais de 10 filhos lá com a Leia, e ele teve esse José e ele ficou apaixonado, né, pelo seu menino, e ele fez uma túnica para ele. Os irmãos ficaram chateados da vida após essa túnica, e dava a entender aqui, irmãs, que José passava tempo com o pai, né? Teve uma hora que Jacó falou para ele: filho, vai procurar seus irmãos, vai ver o que está acontecendo com esses seus irmãos. Então José era um filho que passava tempo com o pai. Eu quero que a gente guarda isso no coração para a gente entender os propósitos de Deus para a nossa vida. E aí os irmãos dele vendem ele passa aquela luta, né? É vendido como escravo para o Egito, chega lá, ele trabalha na casa de Potifar, depois ele é preso injustamente, porque a mulher de Potifar tenta seduzir ele, mas ele, com o coração íntegro, não cai naquela prostituição, e a mulher inventa uma calúnia e ele é preso. Lá dentro da prisão, ele também permanece firme, e ele vira ali guarda daquela prisão. Ele tem dons de interpretação de sonho, ele interpreta o sonho do padeiro, do copeiro, o sonho acontece, até que Faraó tem um sonho, né? Um sonho que ele via 7 vacas magras, 7 vacas gordas, as vacas gordas comiam as magras, 7 espigas gordas, 7 espigas magras, as espigas gordas comiam a espiga magra. E ele teve 2 sonhos seguidos, porque ele sonhou das vacas, dormiu novamente, sonhou com as espigas. Isso chama-se sonho duplo, né? O próprio José explica isso para ele depois. Então, ele perturbado, ninguém conseguia interpretar esse sonho. E ali o copeiro explica: olha, se eu estou aqui hoje diante de ti, foi porque teve um homem que interpretou o meu sonho. E manda chamar José, e aí começa o que eu quero entrar. Bom, José apresenta-se, eu não vou ler tudo porque é muito longo, né, irmãs? José se apresenta a Faraó. Antes de ir, José toma banho, troca de roupa e se barbeia, ele faz a sua parte, né? Depois eu vou falar aqui da parte de Deus aqui. Vamos guardando as coisas, hein, irmãs? Guardou que José passava tempo com o pai, guardou que José se levantou, trocou de roupa. Depois eu vou completar isso lá no final. Bom, ele chega e interpreta o sonho. E fala assim: olha, o seu sonho foi Deus que falou com você, tá? Foi o Senhor que quis falar com você, Faraó. O Senhor quis revelar para você o que vai acontecer. O seu sonho é duplo, tá aqui no 32, versículo 32, fala: o sonho de Faraó foi dúplice, porque é coisa estabelecida. Guarda isso aqui também, que eu vou falar depois sobre isso, tá? É coisa estabelecida e vai acontecer. Tipo assim, não tem como não acontecer, tá decretado. Então ele explica: foi Deus que falou com você, o que vai acontecer na terra. E as 7 espigas, 7 vagas, é um símbolo que virá aí 7 anos de fome, 7 anos de muita abundância primeiro, depois os 7 anos de fome. E aí ele dá conselho para Faraó: olha, por que você não escolhe uns homens, ponha administradores sobre a terra, toma a 5ª parte do fruto e guarda, né, nessa época de fartura, e guarda e ajunta
para os anos que vêm de fome, porque vai ser um ano de fome terrível, gravíssima, vai abalar toda a terra. Vai abalar de tal forma que ninguém vai lembrar que existiu anos de abundância. Então, José falou isso para o faraó, ele ficou impressionado e ele disse, mas onde é que nós vamos achar esse tipo de homem, né? Versículo 38, onde é que nós vamos achar esse homem, com esse que tem Espírito de Deus? No versículo 39, Faraó fala para José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu, venha você administrar a minha casa, todo o meu povo vai te obedecer, no trono, quem é maior do que você vai ser somente eu, todo o povo vai te ouvir. Aí ele fez de José um governador no Egito, no versículo 41. No versículo 42, Faraó muda a roupa de José, coloca um anel nele, dá uma roupa de linho e coloca um colar no pescoço dele. Fez ele subir no carro, passou ele pela cidade, explicando, olha, a partir de agora, gente, ele é o governador, escuta tudo que esse homem tem para dizer. E aí vem aqui no 47, fala assim, José começou, a terra produziu 7 anos de muita abundância, e José começou a guardar, durante os 7 anos ele guardou mantimento no campo, e ele guardou muito cereal, a ponto de que parecia areia do mar, de tanto que ele foi ajuntando. Quando chegou aqui no versículo 53, fala, aí chegou os anos de fome, né? Veio os anos de fome sobre a terra. Começaram a vir os 7 anos de fome, como havia José predito, e a fome desceu por toda a terra, mas no Egito havia pão. Sentindo a terra, vamos aqui para o 56. Havendo, pois, fome sobre a terra, essa parte é tremenda, olha, abriu José os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Toda a terra vinha ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Então vamos lá, irmãs, com a graça de Deus. Olha, eu falei aqui no começo, todo mundo já entendeu a história de José. Eu falei, José passava tempo com o pai. O pai representa o nosso Pai Celestial. José passava mais tempo com o pai do que os outros tinham que fazer as outras coisas, eles também gostavam de umas baderninhas, né? Tanto é que José foi procurar, em vez deles estarem cuidando das coisas do pai, eles estavam curtindo, e isso foi gerando ódio entre os irmãos contra José. Jacó fez uma túnica especial para José, e José passava tempo com o pai. Jacó foi um homem que teve muitas dificuldades, muitas vitórias, ele conheceu, né, o Senhor, ele também tinha sonhos, ele teve uma visão, ele viu os céus abertos e viu uma escada e viu anjos descendo e subindo. Então eu creio que José ouvia essas histórias do pai, e nós precisamos entender aqui, irmãs, se você quer ser como um José, o José é um homem que vai governar no tempo de escassez, né? Como diz o meu querido pregador Luiz Hermínio, em tempo de crise quem governa é José, né? Governa homens de visão e estratégia. Em tempos de fartura é muito fácil governar, né? Mas quem vai governar em tempos de crise é homens como foi José. Mas para isso, irmãs, nós precisamos passar tempo com o pai. Tenho certeza que muita coisa que José aprendeu foi por causa de passar tempo com o pai dele. E Jacó, ele era também um empreendedor, né? A gente vê como Jacó prosperou ali na casa de Labão, nas dificuldades. Então José já ia aprendendo desde cedo aquilo que ele precisava. Bom, em toda a vida de José nós vemos ele sendo treinado também para ser administrador. Ele passou tempo com seu pai, ele aprendeu com seu pai, depois ele foi vendido, ele foi um bom mordomo ali na casa de Potifar, depois ele foi um bom guarda ali na cadeia. Por onde ele passava, independente das situações, independente da dificuldade, ele era uma pessoa de excelência. Ele fazia e fazia bem feito. E toda vez também, irmãs, que Deus vai mudar a vida de um homem, eu já fiz um devocional sobre isso, toda vez que Deus vai mudar a vida de um homem, ele muda as vestes, a alimentação e muda aquele homem de lugar. Só que antes disso acontecer, nós precisamos dar o passo também para levantar e mudar a nossa vida. Então, quando foi chamado José ali na prisão, ele pensou, opa, é hoje meu dia. Então ele levantou, se banhou, né? Fez a barba. E ontem a pregadora disse algo muito interessante. Ela usou uma expressão que eu gostei muito, né? Se prepare,
esteja bem aparentada, né? Porque senão o anjo vem entregar a bênção e a gente está tudo desleixado. Lembra quando eu falei de Jesus bate a porta, a gente abre a porta toda desdanhada, né? Porque a gente está tão imergida nas lacunas da vida que a gente não para nos olhar e nos posicionar. Cada posição na nossa vida tem sentido espiritual. Então, quando José coloca ali a sua roupa, faz a barba e vai se apresentar, ele está tomando posição. E tudo isso conta no derramar do Espírito Santo que Deus quer trazer sobre nós. Então, vamos lá. No versículo, quando chegou aqui no versículo 42, Faraó mudou a veste de José, botou roupa de linho nele, botou um anel, botou um colar. Então, o Senhor, quando Ele quer transformar a vida de um homem, Ele pode mudar, sim, tudo isso na nossa vida, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Bom, José era inteligente para assuntos da terra, mas ele era sábio para o assunto do céu. Ele tinha o Espírito de Deus, e Deus quer levantar em nós, como se fosse José. Deus quer levantar, despertar em nós, homem sábio, homem prudente, homem que vai governar no tempo da seca, né? No tempo da seca, no tempo da crise, os nossos celeiros vão estar cheios. Mas nós vamos entrar nisso aqui. Você tem celeiros, né? Seus celeiros têm o que lá dentro? Ou você nunca teve um celeiro? Ou você nem nunca pensou sobre isso? Lembra quando nós falamos do celeiro, a primeira vez que eu falei de celeiro, e depois eu disse que eu iria falar mais? O homem louco, lá em Mateus, Jesus conta essa parábola, acho que era Mateus que eu falei, ele construiu, aumentou, né? Ele já tinha um celeiro, ele aumentou para guardar para si, para sua alma. E ele ainda disse, vou dizer para minha alma agora, goza e descansa, porque você tem tudo. Isso é um homem tolo, um homem que constrói para gastar nas suas próprias, nos seus próprios prazeres, nas suas próprias delícias. Mas os homens que Deus está levantando e mulheres que Deus está levantando são homens de propósito, homens de visão, homem que vai usufruir sim daquilo que está dentro do seu celeiro, mas vai ser homens que vai chegar um tempo na vida desses homens que eles vão precisar abrir esses celeiros, como fez José, para saciar a fome que está sobre a terra. E é isso que Deus quer falar conosco hoje. José é um homem sábio, ouviu a voz de Deus, ouviu a estratégia de Deus. Ele foi um homem diligente, ele trabalhou no ano da fartura para poder desfrutar e governar no ano da dificuldade. E o que Deus quer ensinar para nós hoje com essa mensagem você tem celeiros? Se não tem, começa a construir. Nós falamos de colheita, né? Os celeiros é o lugar que você coloca a colheita. E nós falamos da semeadura. E ontem, coincidentemente, né? Jesuicidência, porque a pregadora eu não conheço, é lá do Brasil, ela começa falando, ela começou falando, coloca na sua mão a sua semente, imagina a sua semente, e ela falou uma frase que eu quero passar para vocês, o que te define é a sua semeadura. Tudo que nós temos falado no devocional. O que a devocional tem ensinado? Nós mudarmos a nossa semeadura. Porque se no tempo de crise, irmãs, nós abrirmos os nossos celeiros e encontrar lá dentro só podridão, só fruto ruim, como que vai ser a nossa vida? Então chegou o tempo, hoje nós estamos na metade do propósito, nós estamos no divisor de água. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente, eu não sabia nem como é que ia ser daqui para trás, né, irmã? Foi tudo, Deus vai trazendo, vai derramando, porque as mulheres estão sedentas, as mulheres querem transformação, as mulheres querem ir mais fundo, e nosso Pai Celestial ouve e derrama sobre nós. Então, hoje é um divisor de águas. Se você chegou aos 35 dias, ainda não compreendeu a caminhada de oração, ainda está achando que é só uma mulher falando num tempinho, eu vou ouvir quando chegar no final dos dias, acabou o grupo, tá bom, participei. Se você não entendeu o propósito ainda, hoje é o dia. O devocional é um propósito que te ensina a buscar todos os dias para você ter reserva de óleo, de azeite, de palavra, de louvor, de conhecimento, porque não tem como encher os celeiros no tempo de crise não, irmã. Não tem como. Não tem como você estar numa crise do casamento
e você querer encher o celeiro. Vou encher o celeiro agora. Não, encha a celeira no tempo da bênção. Então, quando você está no tempo de fartura, no tempo de paz, é nesse tempo. Não tem como você encher o celeiro no tempo de crise do seu filho adolescente. Isso aí tem que ter sido enchido antes, quando ele era pequeno, o tempo que você passou com ele. É lógico que o nosso Deus é um Deus de segunda chance. Aí você dá um baque e fala, uau, meu filho chegou na adolescência e eu entendi que eu não enchi os celeiros e agora eu vou tirar o quê de dentro dos meus celeiros para lidar com essa crise da adolescência. Mas nosso Deus é um Deus de misericórdia, ele não acaba aí. Se você se posicionar, se você levantar, se você lavar suas vestes, tomar um banho, fazer a barba, né, se maquiar, a barba é para os homens, né, irmã? Misericórdia. Se você se posicionar, falar, vou mudar, vou entrar. O Senhor fala, você pode plantar agora nesses anos e colher na hora da juventude do seu filho. Né? Na juventude você pode ter um celeiro cheio. Então, Deus é um Deus de misericórdia. Mas nós temos que discernir os tempos. É tempo de plantar, vamos plantar. Então, o que José fez? Ele foi colocado como governador no Egito e ele foi trabalhar. Nos 7 anos, vamos trabalhar, vamos liderar esses homens, vamos juntar. Né? Então, irmã, você está trabalhando pouco, trabalho secular, você está trabalhando pouco, invista. Eu lembro no Brasil, eu fiquei 6 anos no Brasil esperando o tempo certo de vir para cá, né, das documentações e tal. Era um tempo difícil, porque meu marido estava aqui, eu lá, ele ia uma vez no ano, né, ficava 6 meses aqui, 6 meses lá, às vezes até mais. Era um tempo difícil, mas era um tempo que, por outro lado, eu não estava trabalhando. Então, foi a época que eu comi muita Bíblia, né, eu acordava de manhã, lia a palavra, lia livros. Graças a Deus, naquela época não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada para distrair, a não ser a televisão. Mas quando eu vi que ela estava me distraindo, eu fiz um jejum de 50 dias, tirei a televisão, né? Estava ali sozinha. Enche o seu depósito. Esse é o segredo da vida, irmãs. O segredo de José é esse, encher os celeiros. Vamos derrubar esse quartinho da bagunça aí, vamos derrubar esse quartinho da muvuca, né, que tem coisas do passado. Porque quando eu era pequena, porque quando eu casei o marido era ruim, porque quando é isso, aquilo, tá estulhado esse quartinho da bagunça. Vamos dar uma faxina, botar tudo isso pra fora, jogar fora e fazer desse lugar um celeiro. Eu vou estar estocando, pouco a pouco, né? Não sou muito de ler a Bíblia não, mas hoje eu consegui ler um versículo. Isso está estocando, irmã, no seu celeiro. Eu aprendi uma canção, amei essa canção, estocando no seu celeiro. Hoje eu fui num congresso, recebi uma palavra, foi uma delícia, aprendi algo novo, vai estocando no seu celeiro. Eu tenho outros devocionais que eu falei de uma palavra. Antes de eu vir para os Estados Unidos, eu recebi uma palavra profética, né, da minha pastora no Brasil. Ela falou assim, Deus usou ela e falou assim, encha o seu bom depósito, porque vai chegar dias que é de lá que você vai tirar. Quando eu cheguei aqui, se não fosse os 6 anos que eu tinha passado enchendo, eu não sei como eu ia viver aqui, irmãs. Aqui não é fácil. Agora não, agora tá super fácil. Agora você tem internet, tem tudo. Você vê sua família, você vê pela câmera, você vê... Agora, se a gente não vigiar, você passa até do tempo que Deus mandou você ficar nessa terra, porque tá tão próximo de tudo no Brasil. Nós temos tudo que a gente quiser comer, tem aqui. Mas quando eu cheguei há 18 anos atrás... eu tinha que ligar uma vez por semana, cartão era caro, sabe? Foi só eu e meu marido aqui. Você tem que fazer amigos, você tem que descobrir lugares. E se eu não tivesse aquela reserva? E se eu não tivesse aquela reserva de 6 anos, que era em tempo de crise até que eu estava guardando, né? Porque eu estava passando a maior dificuldade da minha vida. Você está, recém-casada, ter que ficar longe do marido, aguentar, né, os tititi, as fofoquinhas. Você sabe como é que é, né, irmãs? O povo gosta de criticar, de futricar, de dar pitaco onde não é chamado. Enfim, irmãs, tempo de encher os seus celeiros. Chegou o tempo.
Muda a sua vida, levanta, toma um banho, vai se cuidar e vai tomar posse. Vai aprender a ler para você ser uma mulher sábia no natural, vai aprender a ler para você ser uma mulher no espiritual. Se vira no quadrado aí, irmã, dá um jeito e vamos mudar de vida. Porque é você que vai escolher. Você quer a vida que você tem até agora? Continue fazendo as mesmas coisas que você faz. Mas você quer algo diferente? Então muda. Esses dias eu tive que dar um conselho para um homem aparentemente super inteligente, super sábio no natural da intelectualidade, né? O homem tossindo, parecendo o peito cheio, uma coisa horrorosa. Falei para ele, o senhor não quer tomar um chá, meu senhor? Um chazinho morninho com mel? Isso ajuda. Sério que ajuda? Gente, pelo amor de Deus, me sobe um nervoso que eu falo assim, que mundo tu vive, rapaz, de 70 anos, né? Homem poderoso, tô falando de gente famosa, gente, né, poderosa. Você fala, cara, você não sabe que um chá resolve isso aí, não? Que ajuda a te aliviar. Por quê? Porque foca só numa coisa, não expandiu. Nós somos seres inteligentíssimos, nós precisamos expandir. Eu falei para vocês, logo no começo da primeira caminhada, eu falei que eu ouvi essa expressão, uma expressão que o mundo tem usado muito, as pessoas que estão buscando espiritualidade têm buscado muito, mas que eu achei fantástica. Expandir a consciência. Nós precisamos expandir a consciência. A gente fica meio bitolado só com o negócio. Vamos a fundo, vamos buscar estratégia. Deus deu estratégia para José. Junte a quinta parte. E essa área, irmã, vai para tudo. Como é que está a sua vida financeira? Como é que está a sua vida financeira? Se você não aprender a tirar um pouquinho, não importa se é pouco. Mas isso aqui não vai dar para nada. Não adianta eu guardar isso. Guarda hoje, guarda amanhã, guarda depois. Quando der 7 anos, minha filha, você já juntou quanto? Ouça a estratégia do Senhor. Seja um homem inteligente, seja um homem sábio. Vai ler sobre finança. Vai conversar com quem entende de finança. Vamos sair dessas conversas fiadas, irmã. Sabe, eu graças a Deus, eu nunca fui muito de conversa fiada não, mas eu gosto de conversar, né? E às vezes quem gosta de conversar, escuta conversa fiada ou compartilha, sei lá. Mas graças a Deus, Deus tá me, sabe, você vai entrando para um nível de Deus que você fala, meu Deus, perde tempo com isso não, irmã. Sabe? Vão ligar pra irmã pra contar aquelas fofoquinhas lá da igreja, como é que foi, como é que não foi. Perde tempo com isso não, vai ler um livro. Vai ler um livro de finança. Vai ler um livro sobre casamento, vai ler um livro sobre criação de filho, vai ler a Bíblia, que a Bíblia é o melhor livro do mundo, né? Agora é bom livros, eu gosto de livro, porque livros contam outras histórias, te expande, né? Te ajuda, você vai aprendendo. Então, tempo de bênção, vamos guardar. Seu casamento tá bem? É o amor da minha vida, não passo dificuldade, glória a Deus. Mas está guardando para o futuro? Está guardando para o futuro? Ou quando chegar lá no futuro, aquele que era uma benção, essa peste, agora eu vou largar isso aqui porque não presta mais. Mas cadê? Você não guardou amor, compaixão, perdão no tempo de bênção, não? Nossa, irmãs, uma coisa que me entristece muito é quando você vê um casal que viveu tantos anos junto, né? Aparentemente parecia ok. Daqui a pouco separa. Quando você vai conversar com a mulher mete o pau no homem. Ou então o homem mete o pau naquela mulher. Você fala, gente, o que aconteceu? O que aconteceu, né? Não guardou compaixão, misericórdia? Os filhos, a mesma coisa. O filho cresce, começa a dar trabalho, a gente começa a denegrir a imagem do filho, começa a... cadê aquele filho que você criou? Né? Vamos sim ter sabedoria de Deus. Então, irmãs, hoje é dia de encher os nossos celeiros. Não tem como encher os nossos celeiros no tempo da crise, não. É no tempo bom mesmo, sabe? É no tempo que a gente fala assim, pai, tá tudo tranquilo, mas me ensina aí. O que o senhor quer falar comigo? Né? Como é que eu devo agir? Sempre pensando, não preocupado que vai passar crise, irmãs. Não é isso. A gente tem que viver com medo de crise e nem preocupado, não. Mas assim, aberto para você ter um celeiro cheio, para você abrir os celeiros. De repente vai vir mulheres que você vai ter o que dar para elas de alimento. Né? De repente pode ser a nossa família, de repente pode ser uma outra cidade que a gente muda e a gente tem que ali lidar com outras pessoas e a gente vai ser um José, abençoar vidas, né? Deixa eu ler aqui alguns textos para a gente terminar. Eu quero ler Provérbios capítulo 3,
Versículo 5 fala assim: confia no Senhor de todo o seu coração, não estribe no teu próprio entendimento, reconhece em todo o teu caminho e ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta do mal. Isso será saúde para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeita a disciplina do Senhor, nem enfade da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem aquele ama, como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que achar sabedoria, o homem que adquiriu conhecimento. Olha que texto maravilhoso, irmãs, que texto sensacional, que está dizendo que se nós colocarmos nosso coração no Senhor, né, confiar nele, isso vai ser saúde para o nosso corpo. E como nós estamos falando de alinhamento do corpo, alma e espírito, invista no seu corpo, beba água hoje. Não espera ter uma infecção de urina, uma infecção nos rins para beber água. Beba água hoje, coma mais alimento saudável hoje, sabe? Vamos pouco a pouco, não precisa ser neurótica, pouco a pouco. Vamos lá, o que eu preciso mudar, Espírito Santo? Eu preciso dormir melhor, preciso comer melhor, preciso aprender a tomar uns chazinhos relaxantes, preciso aprender a investir no suco verde. Você precisa se amar, irmã, você precisa conectar os três, ó, corpo, alma e espírito, encher os seus celeiros, né? Aí aqui está falando... Feliz o homem que acha sabedoria e adquire conhecimento. Sabedoria é dada por Deus, né? Revelação, sabedoria é dada por Deus. Conhecimento é você que busca. É você que busca. Sabe? Quando vier uma coisinha no seu coração, Deus às vezes está querendo falar com você de algumas áreas, busque, vai vir na sua mão, irmãs. Vai vir na sua mão. Eu estou com um livro novinho para ler, não sei se o livro é bom ainda não. Eu creio que é pelos reviews dele, não vou comentar ainda qual é o livro, mas pelos reviews diz que é excelente. Eu já comentei várias vezes, né, que o texto que eu amo sobre corra com os cavalos, e Deus tem me ensinado muito sobre isso, sobre correr com os cavalos, essa coisa. Um dia, do nada, eu abri o YouTube, fui ver um negócio lá, uma moça falando de um livro, a capa do livro eram uns cavalos correndo assim, num lugar bem bonito, parecendo perto do mar, azulzinho. Falei, gente, esse livro deve ser interessante, né? Mas vi à noite, irmãs, o livro. De manhã fui num brechó com a minha filha, olhar umas coisas. Quando chego lá, deu de cara com o livro. Novinho, o livro que a pessoa tinha falado. Estou falando isso para vocês entender que aquilo que Deus quer te mostrar e você se abre, aquilo vem na sua mão. Comprei o livro baratinho, acho que foi 50 centavos de dólar, o livro novo, impecável. Não sei o que é ainda, não li, não tive tempo, porque eu tenho milhões de livros para ler. Mas eu vou ler, depois eu conto para vocês, tá? Talvez na próxima caminhada, vamos ver. Então, assim, busque conhecimento. Há um espírito entorpecedor de burrice que está atacando a terra. Eu acho que essa é a fome que está atacando a terra. E vai ser quem que vai governar? Os que estiver com o celeiro cheio. Tiver com o celeiro cheio da palavra de Deus, cheio da vida de Deus, cheio de conhecimento. Não estou dizendo para a gente ser um nerd no natural, porque aqui mesmo está falando, não estribe no seu próprio conhecimento, né, no seu próprio entendimento. Não estou falando disso, de ser, então eu vou ser uma estudada, um nerd. Não, irmãs, eu sou muito ignorante em muitas coisas. Falo errado, escrevo errado, sabe? Não tem faculdade. Então, não é isso. Eu estou dizendo de você buscar em Deus aquilo que Ele quer te ensinar. Tá bom? Agora eu quero ler para terminar Joel, capítulo 2. Nós amamos a promessa de Joel, né? E eu quero terminar com essa promessa aqui. Alegrai-vos, Joel do capítulo 2, versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Lembra que eu falei que está chovendo hoje aqui? E como Deus está falando de colheita. Ontem Deus falou muito forte comigo de colheita, falou muito forte da semeadura. E eu tive uma visão, irmãs. Não estava previsto contar isso aqui não, mas vou contar. Tive uma visão ontem no congresso e Deus me levava a fazer um gesto assim de que eu estava lançando as sementes. Deus estava lançando as sementes. E nesses dias, lança a sua semente, irmã. Semente que eu estou lançando de honra em cima de pessoas que têm me lesado, que têm me desonrado,
em cima de pessoas que têm, pessoas que não tá agindo legal com você. E o Senhor falou, lança essa semente em mim, minha filha. E várias outras coisas, sabe? Lança sua semente. Senhor, olha aqui as minhas sementes de perdão. Quantas vezes eu estou perdoando? Senhor, olha aqui as minhas sementes de esforço. Lança. Porque aqui está dizendo que vai descer uma chuva temporã, uma chuva de serôdia. E aí está falando aqui no versículo 24, as suas eiras vão cheias de trigo, seus lagares vão transbordar de vinho e óleo. Tudo que nós estamos falando nos últimos dias. Lança, porque você vai colher, irmã, você vai colher muito azeite, você vai encher, vai estocar os seus celeiros de azeite, de óleo, de vinho. E aí está falando no versículo 25, eu vou te restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que eu enviei contra vós. Aqui está dizendo que Deus enviou um exército no tempo de desobediência, um exército destruidor, mas que Deus vai restituir. Irmãs, isso é uma verdade. Eu não terminei o texto aqui não, mas preciso parar aqui. Isso é uma verdade. Eu tenho aprendido a entender os ciclos, né? Eu estou passando um ciclo muito difícil no meu trabalho, muito difícil. E que eu estou precisando me firmar na semente da honra, da gratidão e do perdão. Não é fácil, mas eu sei que virá o tempo da colheita. Então, permanece firme, porque Deus está dizendo que Ele vai restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Aí no 26 fala, você vai comer abundante, você vai se fartar, você vai louvar o nome do Senhor, vosso Deus, e que houve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado. Saberás que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Versículo 28, acontecerá depois que eu vou derramar sobre vós o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os meus servos e as minhas servas eu derramarei sobre o meu espírito naquele dia, eu vou mostrar prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião de Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Irmãs, o Senhor está dizendo aqui que vai derramar. Ele não quer derramar só coisas, bênção financeira, como ele derramou aqui, que ele está falando, mas ele quer derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Né? Que nós vamos ter visões, vamos profetizar. Chegou o tempo. Se José fosse um homem que não acreditasse nessas coisas, ele não chegaria governador, porque Deus falou com ele em sonho. Deus falou com José em sonho, falou com Jacó em sonho, falou com vários homens da Bíblia em sonho. Dê atenção aos seus sonhos. Quando eu li ali, e eu disse que eu ia falar, né, dos sonhos, quando José fala com ele assim, o seu sonho foi dúplice. Isso é uma dica, né? Toda vez que a gente sonha o mesmo sonho, a gente tem que estar alerta no que Deus quer falar com a gente ali. Outra coisa, uma vez eu ouvi um pastor dizer, porque eu não entendia, eu tinha o dom, mas eu não entendia. Por que Deus avisa o homem alguma coisa, né? Por que a gente tem uns sonhos meio estranhos? E eu vi um pastor dizer algo que eu achei fantástico. Eu não sei te explicar isso cientificamente, irmã, também não sei te explicar isso, te dar certeza disso, mas eu entendi e eu sei que isso é real. Ele disse assim, é uma lei espiritual. Nem Deus e nem o diabo faz alguma coisa na terra sem antes avisar os seus servos. E às vezes nem é servo, né? Faraó não era servo do Senhor, mas Deus avisa. É uma lei espiritual. Eu lembro que eu fui aconselhar uma mulher uma vez, o marido dela tinha saído de casa. Eu não sabia. Ela me chamou na casa dela para orar por ela. Eu era muito nova ainda. E o marido dela tinha saído de casa, eu não sabia. E orei. E ela falou assim, depois ela me contou, olha, meu marido saiu de casa com uma amante. Eu falei assim, e ela era crente. Eu falei assim, mas o Senhor não te falou nada? Ela falou assim, não sei. Ela falou assim, aliás, acho que eu tive um sonho. Eu vi ele na porta com as malas. Eu falei, Deus te avisou. Deus avisa antes, irmã, para nós guerrearmos.
para nós entrarmos na batalha, para nós vigiarmos, né? Mas nós temos que estar alinhado com o Senhor para a gente ouvir o discernimento, porque Faraó era o top de linha, era o cara que governava a nação, é como se fosse o governador, né, hoje dos Estados Unidos. Ele não teve discernimento dos sonhos, porque é coisa espiritual. Ele não teve discernimento. Ele viu o sonho, ele contou, mas ele não conseguiu entender. Deus está levantando pessoas como José. Mas para a gente chegar nesse ponto de José, irmãs, nós vamos ter que passar por aquelas prensas. Nós vamos ter que entender as prensas. Nós vamos ter que ficar calado. Quando é para ficar calado, vamos ter que saber como agir. E a gente só sabe como agir quando a gente está cheio do Espírito de Deus. Porque a carne reina, né? A carne grita. Então, nós vamos ter o Espírito de Deus para nos controlar. Por isso você precisa ler a Bíblia, por isso você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa entender os propósitos de Deus, tá bom? Bom, essa é a palavra que o Senhor tem para nós nesse dia. Quero falar que a síntese, né? Não tenho falado esses dias, tem sido devocionais muito longos, mas eu vou tentar voltar com a síntese do devocional. Aprenda a passar pelo processo, construa celeiros, seja um bom administrador, ser fiel no pouco, no muito Deus vai te colocar. Deus está procurando homens cheios do Espírito Santo para governar em tempo de crise. Seja você aquela que vai governar em tempo de crise. Tempo de crise é tempo de homens sábios se levantar, não é tempo de homens desesperar, né? E acabar com tudo. Não. Você vai começar a tirar lá de dentro do seu celeiro. O que é que vocês estão precisando aí? É azeite para curar, como foi ontem no Bom Samaritano? Eu tenho. O que é? Vinho para matar as bactérias? Não é para encher a cara não, irmã. Misericórdia, tá? Quem gosta de uma birita aí, ó, avalia sua vida, que isso aí não é de Deus, não. É tempo de tirar os vinhos para trazer alegria, né? O vinho que traz alegria, o vinho do Espírito Santo, esse é o representante do vinho. É o suco de uva que vai nos trazer antioxidante. É para limpar feridas? Tem também. Você está precisando de quê? De cereal? Tem também. Tá precisando de uma palavra de ânimo? Tenho, tá aqui. Tá precisando de um louvor? Tenho. Não tô tirando aqui só música do mundo, de dentro de mim, não. Tenho louvores do Senhor. Então, assim, troca a sua semeadura, construa seu celeiro e é isso aí. Bom, irmãs, ontem eu falei que nós terminamos o livro de Deuteronômio. Nós vamos começar outro livro. Eu devia ter falado ontem para não parecer que eu copiei hoje do congresso, né? Mas não falei. O nosso livro que a gente já ia entrar era Ruth. Tá bom? Então, a partir de hoje, leia o livro de Ruth. Ele é pequenininho, é 4 capítulos só. Leia 1 capítulo por dia. Daqui 4 dias eu falo o próximo livro. Eu já tenho os livros no meu coração, quais eram, né? Deuteronômio, Ruth, Eclesiastes. E Deus vai falando conosco, tá bom? Então, nós vamos ler Ruth agora. Que o Senhor complete a obra na sua vida. E tenham todos um bom domingo. E eu estou ansiosa para hoje à noite. Beijo, fiquem com Deus. Ouça a canção é da Ludmilla. E que vai falar sobre sonhos, sobre celeiro. Tá? Um beijo.